seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. Quando Cícero Lucena voltar dessa sua caminhada pela Europa, em direção a Santiago de Compostela, ele verá e terá muita coisa para resolver nos bastidores da política estadual com vistas ao ano de 2026. E Cícero sabe que, no instante em que renunciar à Prefeitura de João Pessoa para se candidatar ao governo do Estado, se renunciar, a pancada do bombo será outra completamente diferente. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. Se João Azevedo, de repente, não mais que de repente, resolver não deixar o governo do Estado para se candidatar a senador, aí o cenário muda completamente aqui no estado da Paraíba. Muitos arranjos que estão sendo anunciados hoje ou programados poderão ou terão de ser realmente repensados. E o nosso convidado da semana é o deputado estadual do PSDB paraibano, Tovar Correia Lima. Tovar foi vereador em Campina Grande, secretário em mais de uma oportunidade e cumpre o seu terceiro mandato, salvo engano da minha parte, na Assembleia Legislativa. Deputado, nós queremos agradecer sua presença aqui no Ponto a Ponto. Paulo, eu que agradeço a você e a todos os seus telespectadores. Você acertou. Fui vereador, secretário e pela terceira vez estou no mandato de deputado estadual. Às vezes eu fico puxando assim pela memória para ver se os neurônios ainda estão funcionando. É verdade que foram 2 mandatos de vereador e saiu na metade do segundo para ir para a Assembleia, é isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, eu era secretário no segundo mandato de vereador, saí da secretaria por força da legislação, voltei para a Câmara Municipal, disputei o mandato de deputado estadual, renuncio em janeiro, porque deputado estadual, né? Toma 1º de fevereiro, toma posse. Aí, dia 1º de fevereiro de 2015, eu tomei posse como deputado estadual e estou até hoje. E secretarias? Planejamento, chefia de governo? Isso, chefe de governo e ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Foi por 3 vezes. O que eu diria hoje, Paulo, que me credenciou a conhecer muito bem a cidade, né? Eu vivo na cidade. A gente falava agora há pouco, por exemplo, em alguns ambientes de Campina Grande, onde eu tenho esse trânsito por morar, por ser da cidade. E aí, na administração pública, que é uma engrenagem muito complexa, eu fui secretário por 3 vezes, você vai conhecendo, né? Você vê como aquilo funciona. E em situações distintas, distintas. Né? De coisas diferentes. Bem diferentes. Momentos distintos. Veja que quando eu fui secretário de Planejamento, foi no ano de 2020, 19 para 20. A gente teve a pandemia em março. Eu era secretário de Planejamento, a gente vinha num fluxo. Eu lembro-me que era final da gestão de Romero, então Romero queria projetar muita coisa, como o Parque Linear na América, por exemplo. Vou dar só um exemplo. Foi um projeto nosso, a gente que desenhou, digamos assim, pela Secretaria de Planejamento, mas aí chega a pandemia em março. Salvo engano, dia 19, 18 de março. E aí a gente dá um cavalo de pau, né? Porque o prefeito chama a gente para um gabinete de crise, foi uma coisa, todos que estão nos assistindo sabem disso, e começa a reprojetar o que nós iríamos fazer. Naquele momento era salvar vidas. Não tinha mais... Mudou tudo, né? Não tinha mais obra, vamos salvar vidas. Era fazer o hospital. Lembra que Romero reequipou e construiu um anexo ao Pedro I? Tudo aquilo foi na gestão da gente, né? Anexo Pedro I, enfim, para que a gente acabasse o ano de 2020, sem saber ao certo o que ia acontecer, porque não tinha vacina, como ia proceder, tinha muita gente morrendo no início na Europa e na China, aqui ainda não, depois passou... Infelizmente, há muitos amigos nossos... Eu lembro que vocês foram ensinar o povo a lavar as mãos ali em frente à Caixa Econômica. Né? Você vê que coisa louca, né? Na época, todo mundo usava máscara, isso está comprovado ainda hoje, né? Até criou-se uma cultura para todo mundo que está gripado usar máscara, a gente não tinha isso aqui, o Japão já tinha. E na época a gente andava muito com álcool em gel, lavava-se frutas, verduras, você lembra disso, na feira? Tudo foi muito novo, né? A gente, no ano de 2021, um ano depois, os ensinamentos de 2020... ficaram para 21, mas muita coisa também mudou. É desnecessário fazer isso, desnecessário fazer aquilo, porque a gente já sabia mais ou menos como era o vírus. É verdade que a Câmara Municipal é a verdadeira, digamos, escolinha para quem quer se iniciar nesse universo da política? Paulo, veja quantos grandes políticos, estou falando especificamente de Campina Grande, não vou relatar outras câmaras municipais, saíram do Parlamento Mirim e se tornaram prefeitos. É o caso de Romero Veneziano, é o caso de Ronaldo Cunha Lima e outros grandes políticos. Não necessariamente você precisa passar
Um dos maiores políticos dessa nossa geração foi Cássio. Cássio nunca foi vereador. Mas você sendo vereador, ali você aprende a ter um pouco de maturidade, né? Você aprende a estar num debate do jeito que estamos nós dois aqui, cara a cara, às vezes ferrenhos. Eu tive muitos debates, eu posso citar nomes de vereadores como Olímpio, como Antônio Pereira, Fernando Carvalho. Nós éramos de bancadas distintas, muitos debates com Lula Cabral, muitos debates legais. É ali que se desarna. Desarna. É ali que se desarna. E engraçado que quando a gente saía dali, passava um dia assim meio estranhado, né? Aquela coisa feito namoro, que você passa um dia meio que sem querer falar. Depois está tudo... Depois se fala porque o objetivo comum era o bem da cidade. A gente sempre quis isso. Todo mundo queria a mesma coisa, né? Você vê hoje, você diz, vereador tal, é de oposição ao prefeito, mas no final das contas, todo mundo quer o bem comum. Às vezes com visões distintas, né? Mas, a prioridade de um é diferente da do outro, mas no final das contas todo mundo quer a cidade progredindo, a cidade feliz. E era isso que a gente tinha na época e é uma escola mesmo. Tá aí Fábio Nogueira e tanto, Romo Gouveia, verdade, isso. Eu citei Veneziano e citei Romero, que ambos foram prefeitos. Mas Romo Gouveia foi vice-governador, governador do estado, presidente da Assembleia, foi um grande político. Ainda essa semana, alguém me falava, não me lembro qual era o município que eu estava. Não, minto, eu tive com Kassab. E a gente falou sobre Romo Gouveia, que foi um dos fundadores. Aliás, a gente tem um registro dessa visita do deputado Tovar, peraí. O Gilberto Kassab foi agora lá em São Paulo, né? Kassab, eu digo isso porque, por conhecimento de causa, eu conheço Kassab de muito tempo, através do próprio Romero e Rômulo. Rômulo era muito amigo dele. Que era quem fazia a ponte, digamos assim. Eva, né, também. Eva Gouveia também. Kassab é um craque. Esteve aqui com a gente no Ideia Livre e eu costumo dizer, não só eu já escutei isso de alguém, mas é verdade, Kassab é um homem que na política faz tricô com 4 agulhas. É impressionante. É impressionante como ele consegue o retrato de cada estado. Ele tem uma radiografia. Isso. E tem uma memória de elefante parecida com a de Rômulo Gouveia. Isso. Ele é bem parecido. Ele veio uma vez, nunca mais esquece seu nome, entendeu? Isso. Encontrar a fala, entendeu? Pra você ter ideia, eu tive com o Kassab algumas vezes, mas nunca fui do partido dele, mesmo assim ele me conhece pelo nome e me chama ali no canto, Tovar, vem cá. Jeito. Aí começa, como é que tá isso, como é que tá aquilo, quem vai, quem não vai, e fulano, ele sabe a radiografia do estado, e assim que ele acabou essa conversa comigo, chamou outra pessoa lá de um outro estado e a mesma radiografia. É verdade, né? Ele tem tudo na cabeça. Impressionante é que ele tem 3 ministérios de Lula e é secretário de Tarcísio. Consegue fazer. Ele é secretário estadual coisas, né? no estado de São Paulo. Pois bem, e meu caro Tovar, eu quero saber também se esse universo lhe apraz. Porque tem gente que vai para a política e chega um certo tempo que diz assim, rapaz, eu vou sair, não é minha praia, entendeu? E outras pessoas vão, se adaptam, outras tantas se dão melhor no legislativo do que no executivo e você foi e é das duas bandas. Como é que é a sua convivência nesse universo? É feliz com isso? Gosta Paulo, de fazer? Eu tenho 2 características e eu costumo dizer que característica que está em você, em sua essência, não se muda. Uma característica é de gostar de trabalhar. Minha família inteira não é política, ninguém é político. Meu avô é do comércio ainda hoje. Você chegar lá no comércio dele hoje, agora, meu avô com 88 anos de idade, ele está lá. Foi ele que abriu as portas e está lá trabalhando. Meu avô e minha avó. Quando eu falo de vovô e vovó, eu falo daquela linhagem inteira, né, daquela pirâmide inteira até a base, que são os seus netos e bisnetos. Essa característica de trabalhar. A outra característica é de não me curvar a política pela política. E isso machuca. Porque da forma que está hoje, a política está complicada de se fazer. As pessoas vejam a confusão que está, né? Todo mundo vota em todo mundo, ninguém vota em ninguém. Aí, hoje também, é uma coisa, amanhã é outra. E você tem que se adaptar a isso, senão sai fora, né? E a dicotomia que existe entre um lado e outro no país está um tanto quanto chato para você fazer política. Quando eu comecei a política, eu fazia muito o seguinte: eu era vereador, candidato a vereador. Lá em 2004... A primeira vez bateu na trave, né? Bati na trave. Eu lembro. E eu ia na tua casa. Eu ia lá na tua casa, visitava muito todo mundo. Aí hoje as visitas diminuíram muito. Diminuiu por conta do WhatsApp, por conta do Instagram. Redes sociais possibilitam Redes sociais. isso, Então, ontem eu passei 2 ligações demoradas por vídeo que impede que eu faça a visita, porque por vídeo lá a pessoa me ligou e beijo, abraço, enfim, a gente se falou, matou um pouco ali a saudade. Isso. Eu não precisei ir na casa dela, nem ela nem me chamou, porque pelo telefone está resolvido. E eu prefiro a moda antiga, eu prefiro ir lá, tomar um cafezinho, conversar, resolver algum problema na casa. Isso mudou. Isso a gente se adapta. Agora, o modus operandi da política,
que vem mudando, vem se atualizando, aí esse é difícil, esse machuca. Tem algumas ingratidões também, algumas deslealdades no meio do caminho. Muita ingratidão, muita lealdade. Isso machuca, né? Deslealdade. Aí machuca, né? Porque, lembra que eu falei da essência? Isso não é minha essência. Então, se eu fosse um cara da política, simplesmente da política, eu estava acostumado a isso. Me trai aqui, eu pego o outro ali. E eu crio uma relação muito pessoal, de amizade. E fica difícil até romper, né? Fica difícil de separar. Veja o meu comportamento para com o Cássio, Pedro, para o grupo político. Veja, durante o meu histórico inteiro, você vai ver que para que isso se partisse, nunca se partiu, e é ainda mais difícil por conta da minha característica, do meu eu. Então eu fico, poxa, como é que eu vou estar andando com uma camisa de cor diferente do meu grupo político, Romero, Cássio, Pedro? Vou me sentir um peixe fora d'água. Né? Não consigo fazer isso. Então, nunca fiz, não é agora que eu farei. E essa possibilidade de fazer algo pelas pessoas, não algo material, mas algo via projeto, via coisas que viram leis e que vão beneficiar a todos. Eu acho que isso gratifica muito, né, o político? Isso é legal. Isso a gente já conseguiu, através do mandato de vereador e de deputado estadual, eu vou lembrar da lei mais recente, mudar a vida das pessoas. Por exemplo, essa lei que nós aprovamos, não fui eu, né? Eu apresentei, mas a Assembleia aprovou, foi sancionada, de que a gente não precisa renovar o laudo. Eu destaquei aqui na coluna política, achei interessante. Aí você mudou, né? Eu mudei a vida de muita gente. Agora, eu fiquei até com uma dúvida que gostaria que o deputado tirasse. Aquilo, claro que é uma lei estadual, vale aqui na Paraíba. Isso. Mas no momento em que o sujeito for tratado de uma questão junto à Receita Federal, será que a Receita vai aceitar isso? Não, porque aí ela obedece à legislação nacional. Legislação federal. Aí não é minha competência. Claro. O que eu acho injusto, e por isso o objeto da lei. Eu trafego muito, Paulo, eu ando muito no Instituto dos Cegos, na APAI, e por conta disso você vê muita injustiça, conhece muita gente, e alguns deles vieram para me questionar. Tovar, olha, eu tenho uma deficiência irreversível, como, por exemplo, uma amputação. E por que eu preciso de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, renovar o laudo para receber? Exige, realmente, eu já vi isso. Pois é, se o sujeito vai comprar um carro com isenção, ele tem que renovar o laudo. Pois é, mas se é irreversível ou é incurável, né? Para que você precisa fazer? É verdade. Então a gente apresentou... É uma burocracia desnecessária. E um custo, porque essa pessoa precisa de médico, é um custo financeiro e uma burocracia desnecessária. Fechando esse primeiro bloco, o momento atual da política paraibana preocupa? Dá para desatar esse nó do qual eu falei aqui na abertura da nossa conversa? Eu acho que desata. E esse tipo de momento, aí eu estou acostumado. É um momento da política que aconteceu há 2 anos atrás, quando foi na discussão municipal, lembra? Há 4 anos, na discussão também para governo do Estado, da mesma forma, quem é candidato, quem não era, Romero era Pedro, lembra disso? Então, isso é um momento que a política discute para que possa definitivamente apresentar os nomes. Faz parte do processo, essa discussão que todo mundo conversa com todo mundo, isso faz parte... Até chegar a hora de afunilar, De afunilar. Isso acontece na Inglaterra, acontece nos Estados Unidos, no Japão, faz parte do processo democrático, para que chegue no ano que vem, os nomes são esses e as pessoas possam definitivamente escolher. Muito bem. Encerramos assim o primeiro bloco da entrevista da semana com o deputado Tovar Correia Lima. No segundo bloco vamos falar um pouco mais sobre política, definição partidária, se sai mesmo aí do tucanato, se vai para o partido do Kassab, hein? Tudo isso a gente fala daqui a pouco e outros assuntos que naturalmente vão interessar a todos nós. Voltamos já já. Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina Unifacisa. Aqui você aprende em um hospital exclusivo que conecta ensino, pesquisa e inovação. Porque na Unifacisa, viver medicina é fazer parte de um ecossistema único. É aprender e desenvolver habilidades que transformam realidades. Onde a excelência acadêmica anda lado a lado com o cuidado. Vestibular de Medicina Unifacisa. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se agora em unifacisa.edu.br. Estamos de volta com o Ponto a Ponto e o nosso entrevistado da semana é o deputado estadual Tovar Correia Lima, neto de Chiquinho Caroca. Quem é que não conhece Chiquinho Caroca em Campina Grande? Como é que tá Chiquinho, hein, Tovar? Bem demais. Vovô é uma referência na cidade, né, no comércio da cidade, na indústria da cidade, é uma referência para a gente. Hoje, inclusive, essa semana agora, é uma coisa marcante, né? Vovô faz aniversário dia 11 de setembro. E 11 de setembro foi o dia das Torres Gêmeas, marcou a nossa geração. Foi esta quinta-feira, né? Esta quinta-feira. Isso. Nós estamos aqui na sexta e no sábado. Quem estiver nos vendo na sexta foi ontem. Quem estiver vendo no sábado foi anteontem. Antes de ontem, exatamente. Dia dos atentados lá do 11 de setembro. Vovô fez aniversário quinta-feira, que é 11 de setembro, que
marcou, né, naquele dia, 11 de setembro lá de 2001, eu estava lá na casa de vovô, dando os parabéns, então vai meu beijo para vovô Caroca, já agora um pouquinho atrasado, a gente já esteve junto, eu já o beijei, já comi um bolinho com ele, mas vovô está ótimo, está tudo bem. Senti a falta dele no quartel, na outra solenidade, mas ele costuma sempre ir para lá. Ele é um amante do Exército Brasileiro, civil o Exército. É verdade. E é sempre um amigo do Exército, do Batalhão Pedro Bebuí, aqui em Campina Grande, 31º. Tem inclusive um bosque lá, né? Bosque Caroca. É verdade. Futuro de Tovar, como é que está sendo pensado e como é que vai ser decidido? Olha só, na política a gente pensa no futuro a longo prazo, né, e o futuro ali a médio e curto prazo, porque a gente precisa, o tempo urge e a gente precisa tomar decisões. Eu lhe pergunto isso também, Tovar, pelo seguinte, a gente sabe que começa-se no degrauzinho inferior da política, que é o de vereador, sem nenhum menosprezo aqui, mas é a escadinha normal. Aí você chega a deputado estadual, mas também chega a um ponto como estadual que você diz, espera aí, eu tenho que crescer politicamente aqui, eu vou para federal, eu vou para prefeito da minha cidade. Olha aí na Boa Vanderlei, não é? Que saiu da Assembleia, hoje é prefeito, eu vou para vice-governador. Tem essas possibilidades todas, não é? Claro. Eu, agora, a curto prazo, eu disputo o mandato para deputado estadual. Para renovar. Talvez pode mudar? Pode, porque até o ano que vem, a depender da conjuntura do que aconteça, possa ser que eu dispute um outro cargo. É difícil, mas pode acontecer. Estou te falando porque isso fica gravado. Sim, Daqui a pouco o cara olha lá no YouTube, fica lá gravado e diz, olha, você diz que... né? Isso pode acontecer. E a longo prazo eu penso realmente em governar Campina, em disputar a Campina Grande, a prefeitura, para que a gente possa fazer essa discussão do jeito que a gente está fazendo, mais localizada, sobre a nossa cidade. E não sobre o Estado, que é uma discussão que a gente tem hoje. Mas isso é a médio e longo prazo, a curto prazo, definitivamente disputar a mandato de deputado estadual. Depois dessa reunião com o Kassab lá em São Paulo, Pedro comandando o partido aqui na Paraíba, como é que tem sido a conversa? A afinação com o Pedro eu sei que é muito boa, né? Não tem problema nenhum. Pois é, eu falei com o Pedro e Cássio sobre o assunto. Pedro estava em viagem, não pôde ir a São Paulo. Eu estava lá numa agenda dupla, né? Porque eu tinha agenda com o PSD, com o Kassab, e uma outra agenda lá no CPB, que era justamente visitando o comitê das pessoas com deficiência, assistir um jogo de futebol de cego. A visita com o Kassab foi para que a gente conversasse um pouco sobre política, sobre PSD, partido, formação de chapa. Hoje, Paulo, não cabe mais, como antigamente, eu escolher um partido e ir para aquele partido pura e simplesmente. A gente precisa formar uma chapa. O que é formar uma chapa? Eu preciso ter 37, que são 36 mais um. A velha nominata, né? A velha nominata. Lembra que isso é até a meia-noite do último dia. Fica aquela correria ali. Pois é, o PSD a gente está tentando formar, igualmente o Podemos, igualmente o MDB e todos os outros partidos. E aí, qual partido Tovar vai? Eu preciso sair do PSDB justamente porque o PSDB não está formando a nominata. E para um outro partido, e qual o que Tovar vai, não sei ainda, eu estou conversando com todo mundo justamente porque não tem nominata formada. Qualquer político que você converse hoje, que não tem ainda essa decisão formada, ele só vai ter lá para fevereiro, março. Isso. E não é por erro, nem demérito de ninguém, porque as coisas acontecem daqui para lá. A propósito, para você que está em casa, viu, Pierre, apenas para você saber, nós recebemos a informação nesta quinta-feira de que o deputado Damião Feliciano pode ir para o Partido Comunista. E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, Damião comunista? Não, mas Inácio Falcão é comunista, né? Um dia Perón Japiaçu virou petista. Adriano Galdino disse que se Lula chamar, ele quem sabe pode virar petista, embora Cida Ramos não tenha aberto a porta do partido para ele. Então, essas possibilidades existem, né, Tovar? Existem. Eu nunca tomei essa decisão, assim, nunca mudei de partido dessa forma. Essa semana, inclusive, eu disse, eu não darei cavalo de pau em relação a partido. Eu sempre fui do mesmo partido, Paulo. Desde que eu me elegi a primeira vez, eu fui do PSDB até hoje. Devo mudar agora por força do meu partido ter minguado, o PSDB, por erros nacionais, e por conta disso a gente precisa mudar. Mas senão eu continuaria no mesmo, é um partido que eu... Foi 45 mil seu número? 45.100. 100. Fui por 5 vezes 45.100. 2 de vereador e 3 de deputado. Pois é. E esses desenhos para 2026, Tovar? Porque a gente vê aí Lucas Ribeiro assumindo, João saindo, realmente ele é candidato à eleição, natural, óbvio, mas você vê Efraim se mexendo de um lado, Adriano ainda se enfronhando, como dizia minha avó, por aqui. Aí tem Pedro ali, entendeu? E vai se mexendo, Cícero agora e tal. Como é que fica? É interessante ter 3, 4 candidaturas da oposição ou isso se afunila mesmo? Eu não vejo como um ponto negativo muitas candidaturas. Não muitas, 3, 4, não. Acho que tá... 2 talvez fosse. Mas 2 eu não vejo como um ponto negativo, porque aí dá amplitude ao debate.
para que as pessoas possam escolher. Vou dar como exemplo. Efraim, candidato a governador, forte candidato, politicamente muito forte, municipalista, tem muitos municípios... Agora bolsonarista também, né? Isso, ele tem um envolvimento agora, uma proximidade com a direita. O próprio Lucas, candidato natural, é vice-governador, assumirá o governo com a terceira candidatura, por exemplo, de Pedro. Teve 1 milhão e pouco de votos nas eleições passadas, parte da Paraíba, praticamente a metade da Paraíba, Sim. confia e queria ver Pedro governador. E Cícero, como é que fica nesse Aí Cícero, essa semana, toma a decisão que todo mundo esperava. Ora, se ele for candidato, ele precisa sair do partido. Mas só se vai dizer que ele realmente é para valer se ele renunciar, né? Se ele renunciar, que é em abril. Porque se o desenho, eu tenho impressão, apenas uma impressão, que se o desenho não se mostrar tão favorável, Cícero vai pensar umas 5 vezes antes de renunciar. Cícero é prefeito da maior cidade do estado, da capital do estado. É uma decisão difícil. Para Cícero, é uma decisão difícil para o próprio governador, João Azevedo, não é fácil. Também. De renúncias e etc. Porque para a gente que está disputando a reeleição, a decisão já é meio que formada, né? A deles não, a deles é uma decisão complicada realmente de tomar. Por várias questões, né? Cada um por seus motivos ali. É aquela história, você acorda, uma pessoa convive com você, às vezes filho, mulher e assessor, diz, olha, renuncia e tal. Você vai dormir, o outro dizendo, olha, não renuncia não, cuidado por conta disso. Eu ouvi muito isso quando o Ricardo Coutinho estava para tomar essa decisão. Não saia não, pelo amor de Deus, não sai. Dizia o porquê, não sabe? Eu não posso nem dizer aqui. Isso. Aí eu dizia, saia, que você é senador sem sair de casa e tal, mas isso. Né, é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Fica esse dentro de casa mesmo, ali é uma coisa muito próxima a você ficar tomar a decisão. E a relação assim, por exemplo, Pedro, Efraim, ninguém fica milindrado se um for e o outro for também ou não? A gente tem conversado muito. Eu, inclusive, estou sendo parte da ponte dessas conversas. Né? Eu converso muito com o Efraim. Vocês são da mesma geração, praticamente. Mesma geração. Conheço os meninos há muito tempo. Tanto George e Efraim, quanto, naturalmente, Pedro. Para que não haja esse milindre. Não há. Hoje, é tanto que quando o Pedro faz uma discussão, uma entrevista como essa, que gera uma semana de reportagens e recortes... Que é natural, né? Natural. Automaticamente, Efraim e Pedro fazem postagem juntos. Assim, ó, estamos juntos. E Efraim da mesma forma. Então, é importante que a gente tenha essa discussão de ambos, mas que seja no objetivo de derrotar o governo, ou de mudar o governo, ou de assumir um governo da Paraíba. Quem vai assumir, as pessoas vão decidir quem vai para um segundo turno e como isso vai acontecer. E essa história da geopolítica, o candidato a governador sendo de João Pessoa, porque Cícero é considerado de João Pessoa, tem que ter um vice de Campina, e se for o contrário é a mesma coisa, se o cabeça for daqui, o vice tem que ser de João Pessoa? Eu fico com o exemplo do passado, que foi quem nos ensinou. Quando o Cássio, por exemplo, monta a chapa, Cássio era prefeito de Campina Grande, ou de Campina Grande, até que na reeleição também teve isso, e pega um vice como Zé Lacerda do Sertão, ou a vice, que era Laura Emília de João Pessoa, ele faz a geopolítica funcionar. Dá equilibrada, né? Eu gosto disso, sabe? Para todo mundo se sentir representado. Quando você pega uma chapa pura e simplesmente de João Pessoa, estou dando um exemplo, você não representa Campina. E dá discurso para quem quer criticar também, né? A Paraíba não é só João Pessoa, né? Se você vai lá no sertão, você vê que a cultura, a vegetação, o clima é totalmente diferente. Então, as pessoas no Cariri, elas precisam se sentir representadas. E seus representantes não só como deputado estadual, mas também como vice-governador, senador e outros cargos. Pois bem. E nesse cenário, o que é que Tovar capta do eleitorado? Quando vai nessas casas, nessas visitas, o pessoal se mostra interessado, o pessoal está mais politizado, digamos assim? Eu noto que as pessoas têm uma preocupação muito grande com o país. Até pela mídia nacional ter tomado conta dessa discussão. Esse negócio de Bolsonaro Lula, julgamento tal, agora, né, nesses dias. As pessoas estão muito preocupadas, muito mais que no passado, porque as pessoas se preocupavam com o deputado estadual. Era mais com a coisa local, né? Coisa local. E presidente lá, no dia lá, a pessoa ia lá, escolhia na semana, no mês, escolhia e votava. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso. E essa conjuntura nacional, ela termina também se envolvendo com a municipal ou a estadual, no que diz respeito ao deputado estadual, à política menor, digamos, a política miúda. As pessoas estão mais interessadas, o que não é ruim, é bom para as pessoas se interessarem por política. Procura saber, eu digo sempre, procura saber o que o teu deputado estadual faz, quem é ele. Hoje é fácil, né? Você Hoje, segue ele no Instagram. Se você chega lá e não gosta do teu deputado estadual, não tem problema não. Um dia lá você vai lá e deixa de seguir. Mas é bom acompanhar, saber quais são os passos. Dar uma opinião, dele, né? Sugerir alguma coisa. Uma crítica, olha, acho que você errou nisso, você acertou naquilo. Hoje é muito mais próximo o eleitor do político do que antigamente, que você tinha que ir na Assembleia lá para falar com o político. Né? Hoje você vai lá, manda uma mensagem, consegue se comunicar.
Ampliando a visão assim, mundo, como é que está vendo esse embate aí Brasil e Estados Unidos? Tem vanta, como a gente diz aqui, por Campina ou não? Tem seus prós e seus contras, né? Os Estados Unidos, a gente tem uma cultura muito americanizada, o Brasil em si. Veja os produtos que a gente vê na rua, é muito mais americanizada do que oriental, no que diz respeito à China, que há essa dicotomia entre China e os Estados Unidos. Redução de número de deputados, lhe preocupa? Boa pergunta. A minha preocupação maior, e eu vou ser muito sincero pela primeira vez na televisão, eu já havia dito lá atrás, uma certa vez, de que existia muito político no país. Muito vereador, muito deputado estadual, muito... De deputado federal, não. Se você compara com outros países, como a Alemanha e etc., você vai ver que o Brasil está ali na média da quantidade de deputado federal e senador, quando há um sistema bicameral, como é o caso do Brasil. Complexo e vira-lata. A gente é um estado pequeno, claro, pobre ainda, em comparação... É a história de reconhecer o de cargos importantes lá. Cargos importantes. A Paraíba vem assumindo isso já há um tempo atrás. Não é à toa que saiu o Aloysio Campos. Foi um fluxo de governo federal com a iniciativa do governo municipal Romero para que saísse uma grande obra daquela. A gente está agora com a duplicação, é um fluxo senador veneziano, juntamente com aqui o Estado, para que a gente possa fazer uma grande obra. E perder duas representatividades dessa é preocupante, é ruim. Por consequência, perde deputado federal, perde deputado estadual, porque a legislação, somos 12 deputados federais, 3 vezes de deputado estadual, são 36. Cai para 10, cai para 30. Cai para 30. A minha preocupação maior é com o deputado federal, não é nem deputado estadual. Embora eu sei que diminuindo fica mais difícil conseguir uma cadeira. Para a gente fechar, em 2012, janeiro de 2012, um garotão chamado Tovar Correia Lima esteve aqui no programa. Eu quero que o deputado olhe essa foto e diga se a gente estava mais bonito aqui ou estamos mais bonitos hoje. Eu estava até um pouco mais magro, estou vendo ali agora. Agora, em compensação, Paulo, eu não tinha um cabelo branco, olha. Tá vendo? O meu continua da mesma cor. Graças à ciência e à tecnologia. Ô, Paulo, que foto legal, foto bacana. Foi janeiro de 2012. Você sabe que às vezes eu olho essas fotos que eu tenho, né, no meu celular, às vezes um amigo me manda, e você vê como a gente já tem uma estrada, né? 2012 para cá, a gente está em 2025, 13 anos. Vai para 14 já. Eu tenho minha filha mais velha, tem 14 anos, então ela era recém-nascida aí praticamente. Eu já tenho 3 filhos. Eu sei. Tovar, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu agradeço a você, agradeço a todos os telespectadores, pronto sempre para a gente conversar, bater um papo. Para fazer minha propaganda, minha rede social, Tovar, não tem ninguém com nome desse, pelo menos aqui na Paraíba, na política, para me seguir, me acompanhar, para fazer crítica, sugestão e a gente poder dialogar um pouco. Muito bem. Tovar Correia Lima, deputado estadual do PSDB, conversou conosco aqui no Ponto a Ponto e eu marco um encontro com você para a próxima semana. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.